Boa tarde. Sobre o curso de TBO, Treinamento Básico Operacional, que ele tem uma carga média de 40 horas, a gente vai estar decorrendo um pouco sobre leitura e interpretação de componentes eletrônicos. Como é um curso bem extenso, a ideia aqui é só fazer uma aula teste, né, e falar um pouquinho sobre resistores e o que seriam esses componentes eletrônicos, né. Dentro da leitura e da interpretação de componentes, a gente precisa entender o que são esses componentes, né? Os componentes são estruturas de um circuito eletrônico, ou seja, né, eles são os dispositivos que fazem parte do circuito eletrônico. E esse circuito eletrônico é justamente o conjunto desses dispositivos, né? Os conjuntos de componentes agrupados com base em um objetivo, né? Para a gente entender um componente, para a gente saber bem qual é a função dele, a gente precisa entender quatro itens dentro de um circuito, né? Quando a gente fala de um componente, a gente tem que entender o conceito desse componente, a simbologia dele, a nomenclatura e se ele possui uma polaridade ou não. Por quê? A ideia de ter um treinamento básico operacional, né, um TBO, é que o operador que entrar numa empresa, uma fábrica, ele tenha um conhecimento básico de como manipular alguns componentes, entender mais ou menos como eles funcionam, pelo menos a parte básica, e como é que se pode fazer a montagem desses componentes. Então, entender polaridade, ou seja, se ele pode ser montado de uma determinada posição ou não, invertido ou não, é importante. Uma nomenclatura, você saber qual é o componente que deve ser montado naquela posição apenas pela letra que está serigrafado na placa. E simbologia. Em algumas empresas, eles desenham a simbologia do componente na instrução de trabalho. Então, a pessoa que conhece a simbologia de um componente fica muito mais fácil o entendimento da função dela e para que vai servir aquele componente no circuito. E o conceito do componente em si. Bom, o exemplo que a gente tem aqui é o resistor. A gente tem um resistor de tecnologia PTH e um resistor SMD. Qual é o conceito do resistor? Ele limita o fluxo da corrente em um circuito e a unidade dele de medida é em ohms. Se a gente for olhar a simbologia, a gente consegue ver aqui a simbologia de um resistor fixo e de um resistor variável, ou seja, existem resistores que eles possuem uma regulagem, né? Um parafuso ou um pino de regulagem dele. Isso faz com que a gente possa mudar o valor dele. Por exemplo, um resistor variável ele pode ser de 1K a 10K. Dependendo de como você ajusta ele, ele passa a ter uma resistência diferente. Ou ele é daquele valor fixo que você coloca na placa, possivelmente ele não vai mudar. Qual é a nomenclatura? Ou seja, se eu pegar uma placa, como é que eu posso identificar se ele é um resistor ou se ele é um outro componente? É a letra R. Normalmente o resistor ele vem com uma nomenclatura na placa que é um Rzinho. Em algumas situações, em alguns tipos de produto, essa nomenclatura normalmente ela vem a parte do circuito onde o resistor está incluído. Então, um exemplo aqui, né, é um circuito de power, então ele vai vir com P de power na frente, logo em seguida um R de resistor. Resistor ele possui polaridade? Não, ele não possui polaridade. Você pode montar ele da esquerda para a direita, você pode inverter ele, que ele vai funcionar da mesma forma. Como é que funcionam os resistores PTH, né? Os valores dele. Como é que a gente consegue identificar um valor? O resistor PTH ele tem cores no seu corpo e são essas cores que definem um valor. Então, pelo exemplo que a gente tem aqui, ó, a primeira cor é um dígito, a segunda cor dois dígitos, terceira cor três dígitos. Muitas das vezes o resistor ele vem ou com cinco cores ou vem com quatro. O exemplo que a gente tem aqui são quatro cores. E quando vier sempre com quatro cores, sempre são dois dígitos, um multiplicador e a tolerância dele. Então a gente pode ver pelo exemplo que esse terceiro dígito ele não possui, porque ele já é o multiplicador, como é o exemplo que a gente tem aqui do lado. Então a gente tem o vermelho, se a gente for ver pela tabelinha, é o 2. Aí a gente tem o preto, se a gente for ver pela tabelinha, é um zero. E a gente tem o multiplicador, que se a gente for pela tabelinha, é 100. Se a gente juntar esses valores, a gente tem ali 2.000 ohms, que a gente arredondando, né, aquela questão de potencialização, uma tabelinha que a gente já aprendeu lá no passado, que seria o quê? 2K ohms. É assim que se identificam os valores dos resistores de PTH. Então, vale a gente sempre lembrar aquela tabelinha de potencialização, onde 3 zeros é representado por um K e 6 zeros é representado por um M de mega.
É um outro exemplo, como eu estava comentando, né? Dependendo do resistor, depende muito do fornecedor desse resistor. Ele mostra se ele tem 4 anéis de cores ou 5 anéis de cores. Esse daqui seria o exemplo. 620, valor de um multiplicador, que seria o 1, e 1%. Então, a gente teria o valor de 620 ohms, né? Mais ou menos 1%. O que é essa tolerância de 1%? Normalmente, os resistores eles têm um determinado valor, só que ele varia para mais e varia para menos, dependendo do material de que ele é feito. Então, o fornecedor ele já te informa que é para o projetista já saber, conseguir fazer um cálculo que já inclua essa variação. Quando a gente tem um resistor de SMD, ou seja, ele já é montado por máquina, né, por superfície, máquina de superfície, a diferença entre SMD e SMT é só que a SMT é a tecnologia de montagem de superfície e o SMD é o dispositivo, ou seja, o componente em si. Quando a gente vai ler um componente SMD, ele tem uma nomenclatura em cima, né, um resistor. Normalmente ele vem com os números e não é muito diferente, é até mais fácil. O primeiro número é um dígito, o segundo é um dígito. O terceiro é o multiplicador, ou seja, a quantidade de zeros. Então a gente vai ver aqui no exemplo. 754. Então é 7, primeiro dígito, 5, segundo dígito, e 4 zeros, né, o número multiplicador. Se a gente for verificar, como está aqui no slide, 750k ohms. Normalmente, os resistores SMD, quando eles vêm com 3 números, eles têm uma tolerância de 5%. Isso não é um padrão, mas normalmente é assim. Quando tem 4 dígitos, é 1%. Então, a gente tem aqui também uns outros exemplos, que são resistores SMD, que eles vêm com uma letra no resistor, uma letra no corpo do resistor. O que significa isso? É o valor do resistor, porém, no local onde está essa letra, você adiciona uma vírgula. Então, se a gente for ver aqui alguns exemplos, 3K2 significa que ele é de 3,2K. Ou seja, no lugar do K, eu coloco a vírgula e coloco o K no final do componente. Mesma coisa no terceiro exemplo, 2M1, seria aqui 2,1 mega ohms. Vou passar aqui. Com a evolução da tecnologia, o que foi acontecendo? Os resistores eles foram diminuindo de tamanho. Então a gente tem componentes hoje em dia que a gente não consegue ver, né? Componente de celular, por exemplo, resistores de celular, normalmente a revisão ela é feita com uma lupa ou um equipamento que amplia a visualização do componente em até 200 vezes, 400 vezes, se for necessário, porque realmente é muito pequeno. Nesses casos, você não vai conseguir serigrafar o seu valor no componente, você não vai conseguir desenhar o valor no componente. Então a gente utiliza o quê? As identificações que vêm nos rolos. Se a gente for vendo os dois exemplos aqui, ele já mostra aqui a identificação, primeiro rolo de 220K, mais ou menos 5, mas a gente também consegue ver lá em cima na descrição dele, ó, 224, né? 4 é a quantidade de zeros, que daria os 220K. E a mesma coisa aqui no outro exemplo. A gente tem 4,7K e a gente tem essa nomenclaturazinha aqui embaixo. Normalmente, quem trabalha com componente entende isso com mais facilidade. Quem está entrando na indústria precisa entender isso. Precisa entender os valores de componentes e principalmente de rolo. Por que de rolo? Porque é onde estão as principais falhas de montagem, as principais falhas de alimentação errada numa indústria. Muitas das vezes ela está atrelada a uma alimentação errada porque o operador identificou o número de uma forma errada, porque tinha um zero a mais, ou tinha um 2 a mais, ou no lugar do 2 era um 3 e ele entendeu, ele começou a fazer a conversão errada. Então, num curso de TBO, a gente explica isso com mais calma, né? Faz muitos cálculos, muitos exercícios para tirar esse tipo de dúvida. Então, aqui está um exemplo de nomenclatura, como é que ele é montado, como é fácil identificar. Então, a gente separou aqui 4 posições onde são montados os resistores. E um deles não é um resistor. Então, se a gente for ver o corpo é preto, tem uma marquinha em cima, mas um deles não é um resistor. Como é que a gente consegue identificar? Como é que a gente conseguiria identificar qual não é um resistor? Pelo que a gente avaliou,
quando ele é montado em uma determinada placa, PCB, quando há espaço, ele recebe uma serigrafia. E existe uma letra que representa a serigrafia desse componente, que é a letra R. Então, se a gente for levar por essa lógica, a gente começa a ver que tem um componentezinho ali embaixo que está com a letra C. Então, possivelmente, apesar de ele parecer um resistor, ele seria um capacitor. Então, é muito fácil quando a gente entende o conceito do componente, a gente entende a simbologia, mas a gente também entende a nomenclatura que é utilizada para ele dentro de uma placa. Bom, esse daqui é um resuminho do componente resistor num curso de leitura e interpretação de componentes. Ele é um pouco mais extenso, tem mais exercícios, você tem mais aplicações dele para entender de uma forma mais clara, uma forma mais ampla. Bom, essa é uma aula resumo. Muito obrigado.